Copie Professor, a pauta, por favor. Coloque um cabeçalho. Oi. eu posso te contar um negócio que eu vi assim que eu achei legal? Pode contar o quê? Quer dizer, é que um negócio que eu vi assim que eu achei legal. Quer dizer, não é que é legal, é meio triste, mas é legal. Rapidão, Eu não sei do que você está falando, Gabriel. não entendi, travou. Eu não entendi, não sei do que você está falando. Ó, eu posso contar um negócio rapidão que eu achei legal, eu queria te falar rapidão. Tá? Não dá, você É, está travando demais, não dá para contar. Depois você conta, espera aí um pouquinho. Travou de vez agora. Professor, Oi, criança. não sei se dá pra me escutar. eu descobri aquela música daquele telefone maldito. Esse é o Gabriel? Sim. Ah, não é o Gabriel. Legal, Lucas. Vamos lá, galerinha. Então, vocês já anotaram a pauta, tá? Eu espero que todos registrem a pauta. É importante vocês manterem todo o caderno organizado, tá? Então, coloquem o cabeçalho, copiem a pauta, deixem o caderno aí organizado. Primeira parte da aula, então, não é necessário vocês copiarem essas perguntas, é necessário vocês comentarem sobre elas, tá? Eu acho que é bem válido. O Lucas falou que ele sabe o que é ser um sábio, né? O que é, Lucas? Um ser sábio é a pessoa que aprende com erros dos outros e os erros dela, para não cometê-los mais. Legal, gostei. Bacana, Lucas. Vamos lá. Professor, Ter sabedoria significa apenas saber muita coisa? Se você sabe muita Não. coisa, aí você é um sábio? Não, Não. Não necessariamente. Mas é possível você saber sobre muitas coisas, muitas informações? sim, é possível. Sim. Sim, é possível, gente. Tem pessoas que qualquer assunto, qualquer informação que você vai falar, a pessoa sabe comentar, mas comenta com conhecimento a fundo, tá? Não é conhecimento popular, eu ouvi falar, passou no jornal. Não, a pessoa sabe mesmo, que ela leu, porque ela estudou, porque ela tem conhecimento. Então, é possível, tá? Eu sobre futebol. Isso é incrível. Não sei se vocês acompanharam, mas tem um programa de TV aí que estava aparecendo crianças com altas habilidades. No Aquele japonês. programa do... aquele japonês. Caldeirão do Hulk. Ali tem crianças com altas habilidades. Gente, nós já tivemos alguns alunos na escola com altas habilidades, eu já tive em outras escolas também alunos com altas habilidades. Gente, são gênios, são crianças inteligentíssimas. E conhece muita coisa, fala sobre assuntos assim que você pensa, poxa, vou ter esse diálogo com um adulto, né? Com um jovem, não, criança, comentando coisas assim bem interessantes, tá? Voltando. A sabedoria ela pode ser encontrada nas pessoas? Não. É possível encontrar Pode. sabedoria nas pessoas? Sim. Sim. Professor, outro Sim. dia eu encontrei Pode. sabedoria numa água Existe muita viva. gente sábia. Existem muitas pessoas sábias, tá? E para eu ser Principalmente sábio, igual. gente, eu não preciso saber necessariamente conteúdos ou informações sobre tecnologia, informática, saber mexer no computador, no celular. Existem muitas informações, muito tipo de conhecimento, tá? Então, para ser sábio, eu não preciso necessariamente ter conhecimento de tudo ou saber necessariamente mexer em produtos ou instrumentos tecnológicos, tá? Mas eu posso ser um sábio de uma forma muito simples. Continuando, essas pessoas elas poderiam ser identificadas por algum aspecto especial, os sábios? Sim, Por exemplo, descreve um sábio aí para mim, Hilário. um filósofo. Não, descreve o sábio. Como que ele é? Ele tem que ser careca, ele tem que ser branco, cheio de barba, ele tem que estar sentado numa biblioteca. Quem disse que é branco? Quem disse que tem que ser branco? Como que tem que ser, então? Tem que ser uma pessoa, algum ser humano normal, que saiba coisas que possa... Por quê? Não sei, professor, já me perdi. Hilário. Então, É um ser humano normal. Ué, o outro cara lá da cadeira de roda lá, ele não era normal e ele
era tipo um sábio. Vocês Só estão que confundindo, morreu. vocês estão confundindo as coisas. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de características da pessoa, tá? Então, a pessoa necessariamente, para ser considerada um sábio, eu não tenho como atribuir uma característica a ela. Eu tenho como falar, a pessoa para ser sábia, ela tem que ser uma pessoa idosa, ela tem que ser uma pessoa que usa óculos, tem que ser uma pessoa quieta, ou uma pessoa que presta atenção a tudo. Não tem como eu atribuir uma aparência a uma pessoa sábia, tá? Não dá. Só que, claro, a gente acaba atribuindo, sim. Pessoa sábia é uma pessoa mais velha, porque viveu mais, é uma pessoa mais, pode ser uma pessoa classificada como uma pessoa mais humilde, e assim por diante. Não é questão racial, não, tá? Se é branco, se é negro, se é uma pessoa com barba, sem barba, enfim, se tá na cadeira de roda ou não. Não é essas questões. Mas a gente poder refletir e pensar um pouco a respeito da ideia de sabedoria. Tá? Para ser considerado sábio, a gente não consegue atribuir questões físicas à pessoa. Para isso, eu quero que vocês possam dar uma olhada novamente na apostila de vocês, página 15. Eu não consigo, numa semana antes da gente poder finalizar e entrar para as férias, se vocês finalizaram a página 15, mas dá uma olhada lá na página 15. Quem não fez, precisa completar. E pegando o gancho para falar de sábio, aqui a gente tem várias pessoas que a gente pode estar classificando ali, tá? Qual dessas pessoas é o mais sábio delas? E isso é a proposta da atividade. É o Ganji. Quem não fez, faz a atividade. Quem já fez, relembra aí o que vocês escreveram para justificar. Qual desses é o mais sábio? Qual desses personagens é o mais sábio para vocês? Tem mais sabedoria? Calma aí, professor, para responder aqui ou para falar? Para responder na apostila. Ah, tá. É para fazer a página 15, na verdade, tá? Quem não fez lá em cima, organizando as ideias, pega as cores de lápis de cor vermelho, azul, verde, amarelo e pinta ali. E depois faz a página, faz o conexões. Galerinha, terminamos? Eu terminei. Lucas, quem que você escolheu?
Eu escolhi mais de uma pessoa. Eu escolhi a senhorinha, o monge, o outro monge e o índio. E o cara da tribo. Então, tribo. Professor, Aí. Você escolheu 4. 5. 5. Você justificou por que que escolheu? Esqueci. professor, Oi, Mariana. tipo, e se eu escolher todas as pessoas? Pode, aí você descreve e justifica só por quê, tá? Professor, eu coloquei o índio pela vida dele. Pela vida dele? Uhum. Eu escolhi porque eles sabem de outras coisas. Sim. Porque o carinha lá, ele tá lendo um livro. Se ele estiver lendo um livro de um sabedor, de um conteúdo específico, ele só vai saber daquele conteúdo. Isso O cientista também e a moça também. Eles não, eles podem saber de várias coisas diferentes. legal. Mas você E saber de de cada uma coisa, religião. você saber de uma coisa só também, tá? Porque não existe conhecimento melhor ou menor. Ah, é porque você sabe pescar e eu não sei, o seu pensamento, suas ideias, seu conhecimento é melhor que o meu. Porque eu entendo de agricultura, eu sei plantar, eu sei cultivar, e você não sabe, você sabe pescar. E aí, eu sou melhor que você? Não. São conhecimentos diferentes, tá? Então, quem tem conhecimento específico também tem conhecimento, também sabe de alguma coisa, tá? Então, não estou falando que vocês estão errados em escolher, a proposta é essa, tá? Mas eu acredito que a Mariana mais ou menos está partindo para esse rumo, tá? Entender Professor, conhecimentos específicos. Cada um é sábio naquilo que ele estudou, naquilo que ele sabe, tá? Eu acredito que por isso que ela colocou ali, que ela poderia marcar todos. Oi, criança. eu marquei o terceiro, que é o monge, eu acho. Que eu falei assim, eu justifiquei assim. Eu gosto de monges. Eles são da paz, respeitam os outros e seguem uma religião que busca paz e tranquilidade. Para mim, isso é uma pessoa sábia, que sabe respeitar os outros e não fica criando discussão por opinião bobinha. Nossa, legal. Gostei da justificativa, hein, Isabela? Tô. Gostei. Professor, mas aí não tá a pessoa mais sábia do mundo. Mais pacífica do mundo é o Ganji. Pena que morreu. Ganji? Não tem uma pessoa mais pacífica que Ganji. Tá lá deitado, você tá fazendo qualquer coisa com ele, tá cagando. Ah, você está falando de Gandhi. É Gandhi? Mahatma Gandhi? É, Ah, mas ele lembra Ganji, eu não sei porquê. Ganges é o rio, né? O rio sagrado para os indianos. Não, Ganji foi um indiano que lutou pro país dele para se libertar. Mahatma Gandhi, não é Ganji. É, Mahatma. Não consigo falar o nome dele. Mas então, eu achei que você falou Gange ou Ganges, relacionado ao rio sagrado para ele, tá? Vamos lá. Continuando, galerinha. Conteúdo que se refere ali à página 16, tá? Falando a respeito ainda do contexto de sabedoria, conhecimento, enfim. Tá? Assim como a verdade, a sabedoria ela vem sendo um motivo de reflexão no decorrer dos séculos. Tá? A sabedoria, o conhecimento, é um dos objetos a serem estudados. Portanto, só um pouquinho. Aguenta aí, criança. Só um minuto.
Beleza. Desculpa, tá? Eu estava vendo aqui quem está querendo entrar na sala. Então, é o seguinte. Por isso, né, a gente está falando a respeito de sabedoria. Vamos lhe apresentar um filósofo que foi marcante nessa busca, tá? Pitágoras. Ele viveu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C., e teve muitos seguidores. Foi matemático e filósofo, além de ser considerado o criador dos termos filosofia, amor de sabedoria, ou filósofo, que seria amigo da sabedoria. Quem fez isso foi Pitágoras. Conta-se que, segundo Pitágoras, a verdadeira sabedoria, tá? Chamada de Sofia, tá? Sofia, o termo ali ligado à filosofia, à sabedoria, não era acessível aos mortais. Por isso, quando chamavam de sábio, sófos, ele respondia que era um sófos filósofos, pois não havia alcançado a sabedoria, mas a amava e a desejava aproximar-se dela cada vez mais, ou seja, ele praticava a filosofia. Ele amava a filosofia, que é diferente de você ter a sabedoria. Galerinha, por que o pensamento dele acaba sendo entrando no nosso contexto aqui a ser estudado? Justamente para que a gente possa refletir, pensar um pouco a respeito de que é bem complicado a gente ter noção, conhecimento de tudo, tá? Então, sábio realmente é você ter um conhecimento não só específico, mas ter vários tipos de conhecimento. Só um minuto. E aí, a gente poder associar esse tipo de conhecimento que a gente está falando agora, que se refere à própria ideia de sabedoria, tá? Continuando. Com o passar do tempo, diferentes filósofos refletiram sobre o verdadeiro significado da palavra sábio, que realmente é ser sábio. E ainda na antiguidade grega, muitos deles concluíram que um sábio não seria dotado apenas de grande conhecimento. O que é realmente ser sábio? Ser sábio também é ter simplicidade, ter autocontrole, ter independência, coragem para enfrentar as dores que não pudessem ser evitadas e disposição para agir sempre de acordo do bem. Então, um sábio, além de adquirir conhecimento, ele tem que ter essas 5 qualidades, tá? Esses 5 itens. Ser uma pessoa simples, ter autocontrole, ter independência, coragem para suportar aquilo que você não vai evitar e disposição para agir sempre de acordo para o bem. Crianças, alguém sabe quem que está tentando entrar com um apelido? Com um apelido arrombado? Não? Peraí. Quem é? Eu acho muito estranho a pessoa querer colocar um nome desse. Vou perguntar para a tia Kézia se ela conhece. Alguém sabe quem que é? Não? Senhor, eu tava olhando, eu acho que deve ser o Léo, sei lá. Deve ser quem? É que eu tava olhando as pessoas que estavam, eu acho que é o Léo. Eu não sei se o Léo veio hoje ou não, sei lá o que é. Ah, tá. Certo, galerinha? Vou compartilhar de novo e a gente vai comentando a respeito, tá? Deixa eu ver onde eu estava. Aqui. Falando a respeito dessas características ligadas ao sábio, que eu acho bem interessante, tá, galerinha? Eu acho bem válido.
Como propósito, o professor vai pedir para vocês desenvolver a atividade da página 16. Dá uma olhada na página 16 lá. O exercício número 1 está falando o seguinte: reflita e converse com seus colegas sobre o que vocês entendem que seja uma pessoa sábia. Como a gente já está comentando, né, desde o início da aula sobre isso, vocês vão precisar só registrar ali o que vocês acham, ou qual seria a opinião dos colegas, já que alguns colegas comentaram, tá? E depois registrar o número 2, colocando ali qual seria dessas características que o professor comentou, que está logo acima, dessas 5 características que vocês poderiam colocar ali como uma das principais características de um sábio. O que realmente um sábio precisa ter para ser considerado como sábio? Uma dessas 5 características ou qualquer outra informação? Professor, o Léo disse que não é ele porque ele não entra na aula de filosofia. Tá bom, não tem problema. Não sei quem é, não. Vai, Hilário, faz atividade. Ontem ficou alguém na aula inteira com o nome com o nome Luiz Gabriel Nero Matos. Xinguei esse guri. Terminamos, galerinha? Terminamos? Ana Lisa terminou, Ana Gabriela, Hilário, Rafaela Rodrigues, Mariana, Terminei, Lucas professor. Kuroki. Peraí, professor, quero escutar o áudio da tia Kézia. Calma aí, eu tô na 2, terminando. Lucas, agora não é hora de escutar áudio da tia Kézia, agora é a hora de aula. Dá uma aceleradinha aí, crianças.
Galerinha, deu tempo de terminar já, tá? Vamos lá? Vamos acompanhar aqui o conteúdo. O professor vai compartilhar de novo com vocês, tá? Para a gente voltar, então, ao assunto. Atividade da página 16, exercício número 2. Feito isso, seguindo lá na página 17, onde tem um item lá que a gente só vai comentar rapidinho, tá? Até porque a proposta aqui é que a gente pudesse fazer uma atividade, da página 17, é que a gente pudesse fazer uma atividadezinha, tipo um júri simulado, tá? Em sala de aula, presencial. Como a gente, infelizmente, não estamos em condições de estar presente, não tem como a gente fazer atividadezinha, tá? Mas só falar um pouco a respeito. Na Grécia Antiga, muitos jovens se tornaram alunos e seguidores daqueles que fossem considerados sábios, tá? Segundo, em suas respectivas cidades. Geralmente, esses sábios... Peraí, Gabriel. Geralmente, esses sábios, eles eram pessoas de mais idade, tá? Características que a gente falou há pouco, que se dedicavam à filosofia e ao estudo da ciência na época, tá? Então, um conhecimento que não era tão amplo, mas era um tipo de conhecimento específico. Afinal, eles necessitavam de muito tempo para aprender tantos saberes e para vencer os seus próprios impulsos e defeitos. Por isso, tais pessoas eram muito valorizadas e admiradas pelas pessoas mais jovens, os quais procuravam imitar o seu modo de ser, pensar, agir e conviver, tá? Aí, esse conteúdo está falando aqui. Aí, a proposta da atividade era que a gente pudesse colocar em uma urna o nome de determinadas pessoas, que para vocês é considerado pessoas, não pessoas sábias, tá? Mas pessoas que poderiam ser imitadas, pessoas que têm bons exemplos, igual o coleguinha acabou de falar, tá? Do Gandhi. Gandhi realmente é uma pessoa que pode ser colocada ali para que a gente pudesse fazer um júri simulado e colocar, né? Falar a respeito dos seus elementos ligados a características dele e das ações que ele acabou promovendo, tá? Então, a gente não tem como realizar, mas o conteúdo aqui fala sobre isso. Relacionando a ideia, como se sabe. Primeiro, Hilário. Fala, Hilário, o que você ia comentar? Na verdade, professor, eu queria perguntar, o senhor falou, tipo, eu não, acho que foi o que eu entendi, que o senhor falou, tipo, simulado, né? Eu queria saber se tem chance desse ano o simulado ser, tipo, que nem tá sendo as provas agora. Na verdade, nem sei. Ano passado a gente fez simulado? Acho que ano passado a gente não fez simulado. Fizemos? Ano passado a gente Ano fez, passado professor. teve. Fez? Eu não sei. Eu, na verdade, eu nem lembro se o simulado é no primeiro e no segundo bimestre, ou se é depois. Mas há a possibilidade, né, da gente estar fazendo, mas provavelmente seria dessa forma. Certo? Bora lá, continuando. Como saber? A verdade, o saber e a sabedoria entre os assuntos. Galerinha, a live vai cair daqui a pouco, tá? Caso eu esqueça, eu esteja comentando com vocês o assunto, a live cai daqui 4 minutinhos. A verdade, o saber e a sabedoria estão entre os assuntos aos quais interessam os filósofos. Não só os filósofos, claro, tá? Mas quando a gente está falando em filosofia desse período, seria exatamente isso. Há muito tempo, eles investigam se somos capazes, o que somos capazes de saber, como evitar os enganos, como que a gente pode não se enganar, conhecer, saber mais sobre a verdade, enfim. A fim de termos a certeza de que nossos conhecimentos eles são realmente verdadeiros. Eles se perguntam ainda se é possível provar que determinado ponto de vista sobre a realidade está correto ou não. Hilário, prestando atenção na aula. No século XVII, diversos filósofos europeus refletiram sobre o que e como podemos saber. O que é possível um ser humano saber? E de que forma? Tá? Como é possível saber? Muitos acreditavam que era preciso encontrar um método seguro para a busca da verificação dos conhecimentos, um método que seguido mantivessem as pessoas longe dos enganos e das incertezas. Galerinha, existem métodos de estudo, principalmente para quem faz cursinho
cursinho pré-vestibular, cursinho para passar nas melhores faculdades, para passar nos melhores cursos, né? Acho que sim. Então, as pessoas geralmente fazem, utilizam alguns métodos que é justamente para poder adquirir alguns tipos de conhecimentos específicos, tá? Então, métodos de memorização, para poder lembrar fórmulas na hora da prova, para poder lembrar de conhecimentos específicos, enfim, tá? Alguns desses filósofos, desse tipo de conhecimento, tá? Eles são conhecidos como racionalistas. Concluíram que esse tipo de método deveria ser basear na razão, ou seja, na capacidade de pensamento e de raciocínio. Outros conhecidos como empiristas concluíram que ele deveria se basear na experiência, ou seja, nas informações que obtivemos sobre o uso dos nossos 5 sentidos. A partir daí a gente adquire a verdade. Outros pensavam que a partir do raciocínio, enfim. A ilustração a seguir mostra 2 filósofos que representam esses 2 tipos de pontos de vista, tá? O primeiro deles é o René Descartes e o segundo é o John Locke. Eles estão, respectivamente, na nossa apostila, Descartes e John Locke, tá? O Descartes, então, ele pensa assim, ó, certo dia, na França, o Descartes expressou, penso, logo existo. Depois, lá na Inglaterra, o John Locke ele falou o seguinte, sinto, logo penso. Então, um está falando que o pensamento está na racionalidade, a existência, e o outro está falando que a existência está na questão dos sentidos, tá? Se ele sente, ele automaticamente pensa, tá? Ou seja, adquire conhecimento. Como proposta, galerinha, vocês vão desenvolver as atividades que se encontram na página 18 até a página 24, tá? São as últimas partes do conteúdo da nossa apostila, da 18 até a 24. Como eu disse há pouco, a live vai cair daqui uns minutinhos, o professor manda o link novamente, mais 20 minutinhos de aula, a gente vai desenvolvendo essas atividades. Enquanto isso, vocês vão começando aí, 18 até a 24, tá? A live vai cair daqui a pouco.